Na cidade em que você mora, as calçadas permitem a circulação de carrinhos de bebê, pessoas com muletas ou bengalas, com cadeiras de rodas. Há escadas, rampas, há buracos nas calçadas, há sinalização em braille nos pontos de ônibus. Qualquer um de nós pode ter a mobilidade reduzida temporariamente por alguma questão de saúde. Algum dia seremos idosos e vamos descobrir que não é mais tão fácil assim caminhar pelas cidades. Com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento, o aumento da obesidade na população, as cidades vão precisar ter cuidados para incluir a todos os habitantes. No Brasil temos 45 milhões e meio de pessoas que se autodeclaram com deficiência. A participação delas na sociedade é dificultada por cidades que não levam em conta todas as nossas diferenças. Todos temos um direito básico e previsto em lei, a acessibilidade. E esse é o tema do Eu Fiscalizo de hoje, que começa agora. O programa de hoje começa com o que para muita gente é um desafio: se locomover pela rodoviária do plano piloto e conseguir pegar um ônibus adaptado para cadeirantes. Convidamos o Paulo, cadeirante há 32 anos, para nos mostrar quais são as dificuldades e adaptações encontradas por ele no local mais movimentado da capital do país. Paulo, numa cidade como Brasília, qual é o principal desafio? Brasília foi planejada praticamente para os automóveis. Então o nosso principal problema é dotá-la de calçadas acessíveis para que a gente possa andar nas ruas de forma tranquila, com segurança e conforto. Você já conhece a rodoviária? Vamos lá, tô contigo. Aqui, por exemplo, a gente tem a escada rolante e a escada normal, né? A escada rolante, ela não é indicada para transportar a pessoa com deficiência. Em alguns lugares é inclusive proibido. Eu mesmo, pessoalmente, acho que deve ser proibido. Então, o elevador impositivamente ele está funcionando, senão inviabiliza o meu deslocamento aqui dentro da rodoviária para poder mudar de piso, né? Tenta pegar um ônibus com o elevador para a gente registrar. Esse ano a gente pode dizer que deu um belo avanço, porque entrou em vigor em janeiro a Lei Brasileira de Inclusão, que na verdade foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que passou praticamente 16 anos tramitando nas duas casas. Então a gente tem uma lei hoje que garante direitos, e são quase 150 artigos garantindo direitos básicos às pessoas com deficiência do Brasil, que antes não tinham. A história recente do Brasil mostra que a população com deficiência era praticamente excluída do mercado de trabalho e do convívio social fora do ambiente familiar. Infelizmente, casos de discriminação envolvendo esses brasileiros ainda são mais comuns do que imaginamos. A exclusão, ela é cruel porque ela é um somatório de questões. Então, na medida em que você vai oferecendo acessibilidade, você vai derrubando essas barreiras e aí você vai chegando numa convivência plena. E no mundo de exclusões, nem o recordista paralímpico Daniel Dias escapou do preconceito. Fui chamado de saci, de aleijado. Poxa, eu era criança, né? Então isso machuca, fere, cheguei chorando muitas vezes em casa. E foi onde Deus deu muita sabedoria a meus pais e eu compreendi algumas coisas. E ali naquele momento eu entendi que o preconceito ele não pode existir dentro de cada um de nós. Porque às vezes eu também tenho a deficiência, mas eu também tenho o preconceito. E a partir daquele momento eu decidi tirar o preconceito do meu coração e mostrar para mim, cara, eu consigo aprender a escrever assim como eles estão aprendendo, eu consigo jogar uma bola como eles estão jogando, eu consigo fazer tudo. Em 2008, o Brasil ratificou a Convenção sobre Direitos de Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas. Esse documento foi transformado em emenda constitucional, garantindo direito às pessoas com deficiência no Brasil. A convenção já previa que a falta de condições de acessibilidade nas cidades e nos prédios públicos
seria caracterizada como discriminação. Com isso, toda a nossa legislação passou a ter que necessariamente observar essa nova perspectiva trazida pela Convenção. Isso mudou a forma como a deficiência era vista, inclusive na nossa legislação infraconstitucional e até mesmo na nossa legislação constitucional, ainda muito influenciada pela perspectiva biomédica da deficiência. Todos esses direitos da Convenção foram contemplados na Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como LBI, que já está valendo desde o início de 2016. A LBI basicamente se divide em 3 áreas: educação, trabalho e cultura. Na área de educação foi estabelecida a acessibilidade a todos os estudantes, trabalhadores e integrantes da comunidade escolar aos prédios públicos e ambientes educacionais. O Estado também fica obrigado a aprimorar o sistema educacional visando garantir a inclusão de alunos com deficiência e fica proibida a cobrança de taxas extras para esses alunos. A pessoa com deficiência tem direito à livre escolha de trabalho em igualdade de oportunidade com os demais. Além disso, as empresas ficam obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e devem destinar percentual de vagas para pessoas com deficiência. Na área da cultura, teatros, cinemas, estádios e prédios culturais devem garantir livre acesso a todas as pessoas com deficiência. O Estado também se compromete a produzir programas de televisão e conteúdos audiovisuais em formato acessível, além de vagas de estacionamento destinadas exclusivamente para o uso de pessoas com deficiência em shows e jogos. No próximo bloco, vamos falar mais sobre a Lei Brasileira de Inclusão, a quem cabe aplicar e fiscalizar essa lei e o que o TCU tem a ver com esse assunto. A gente volta já já. O Brasil já tem uma lei que garante tratamento igualitário a quem possui algum tipo de deficiência, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Entre diversos pontos, a LBI trata basicamente da eliminação de barreiras para o bem-estar das pessoas com deficiência. São elas: as barreiras urbanísticas, que dificultam os deslocamentos nas ruas das cidades, as barreiras arquitetônicas, que dizem respeito a prédios e locais públicos, barreiras nos transportes, nas comunicações, nas tecnologias e o último ponto que chama a atenção, as barreiras atitudinais. Eu imagino um município que consiga transformar toda a sua frota de ônibus em ônibus acessíveis. E geralmente os ônibus acessíveis de piso baixo, que é uma tecnologia mais cara. Então a cidade vai lá e faz aquele investimento. E aí o motorista vê o cadeirante no ponto e não para. Então, assim, adiantou o que todo investimento em tecnologia, em acessibilidade, se a barreira de atitude do motorista impediu a acessibilidade e o ir e vir daquele cadeirante? As barreiras atitudinais talvez sejam o obstáculo mais delicado a ser vencido, uma vez que abordam um aspecto que não se pode ver ou tocar: a atitude da sociedade em geral perante as pessoas com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão considera uma barreira qualquer atitude ou comportamento que impeça ou prejudique a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Mas a quem cabe a fiscalização dessa lei? A LBI é uma legislação que veio para acrescentar muito, realmente agora virou um marco para atendimento às pessoas com deficiência, mas ela está sendo conhecida há pouco ainda, né? A difusão dela ainda não está muito abrangente. E o cumprimento dela está sendo feito de acordo com a sociedade. A partir do momento que a sociedade começa a conhecer, começa a cobrar. Mesmo antes da promulgação da LBI, ainda em 2011, foi apresentada ao TCU a campanha Ministério Público de Contas pela Acessibilidade Total, uma iniciativa que buscou fomentar os tribunais de contas do Brasil a verificar a acessibilidade em suas atividades de fiscalização. Para derrubar barreiras arquitetônicas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas estabelece como devem ser construídos ou reformados os prédios públicos e particulares dentro dos parâmetros da acessibilidade.
Sendo assim, é a ABNT que descreve detalhadamente como devem ser o tamanho das calçadas, a altura dos degraus, as áreas de estacionamento, embarque e desembarque, a padronização dos pisos táteis, a inclinação das rampas de acesso, a altura das cadeiras e balcões, além de corrimões, barras de segurança e dezenas de outros itens planejados e calculados conforme a necessidade dos usuários. Acima de tudo, isso valoriza a comunidade com deficiência, né? Na medida em que as pessoas todas estão vendo essa comunicação, estão reparando que ela está se posicionando nas vias públicas todas e na medida em que ela estabelece uma certa prioridade para essas pessoas com deficiências. Então, isso coloca as pessoas com deficiência numa posição mais confortável, elas passam a ter mais segurança ao se conduzirem na rua e isso é fundamental. Então esse aqui é o piso, é o chamado piso podotátil para pessoas com deficiência visual, ou cegueira total ou quase cegueira. Então no caso de banheiros, todos os vasos sanitários e os lavatórios eles precisam de barras de apoio. As rampas trabalham nessa nova revisão da NBR 9050, que trata desses requisitos de acessibilidade. Ele exigiu agora um corrimão chamado, um corrimão duplo que nós chamamos, né? Então a pessoa que é cadeirante, ela vai usar o corrimão de baixo. A pessoa que tem dificuldade de locomoção, que precisa de apoio, vai usar o de cima. Então esse aqui é um exemplo de uma vaga de estacionamento. Existe a pintura, que é uma pintura padronizada, é uma pintura universal. E esse espaço zebrado aqui que fica ao lado da entrada do motorista, ele é destinado a pessoa poder sair, ter espaço suficiente para girar a cadeira e poder sair com tranquilidade. No Tribunal de Contas da União, a fiscalização da acessibilidade é analisada em 2 momentos. O primeiro é ainda o projeto, quando se examina a futura acessibilidade da edificação. O segundo é na obra propriamente dita e nessa etapa as vistorias são feitas no momento da execução. Os projetos são escolhidos seguindo fatores de risco, materialidade e relevância. Geralmente nós tendemos a fiscalizar obras em andamento, então com percentual físico de avanço onde ela não está ainda no início, mas também não está concluída. Então a gente consegue observar já se essas normas estão sendo respeitadas e se os projetos estão sendo bem observados com relação a esses aspectos. Em algumas auditorias nós também consideramos obras já concluídas, que é até mais fácil de visualizar se esses quesitos de acessibilidade estão sendo respeitados. Entre os anos de 2013 e 2014, o TCU mapeou creches e unidades de saúde construídas com verbas federais. Na área de educação, foram visitados 10 estados nas 5 regiões do país, onde os auditores passaram por mais de 140 escolas. Na saúde, 48 unidades básicas e UPAs receberam os auditores que estavam de olho nos parâmetros de acessibilidade. Em 98% destas, pelo menos um requisito de acessibilidade não foi respeitado. Em auditoria no programa A Minha Casa Minha Vida do governo federal, o TCU identificou casos de idosos e pessoas com deficiência que receberam habitações sem qualquer tipo de adaptação, enquanto outros beneficiários do programa, sem necessidades especiais, receberam casas adaptadas. Além disso, foram verificados parâmetros como rampas de acesso, calçadas, desníveis e pisos táteis nas áreas comuns dos empreendimentos. Tanto nas unidades de saúde quanto nas creches, vários problemas são recorrentes, né? Você verifica, por exemplo, a questão dos balcões de atendimento, que eles não respeitam a altura máxima, a questão de falta de utensílios que são previstos na norma, tanto nos banheiros quanto nos corredores. Você também tem uma dificuldade de respeitar as larguras das portas desses corredores para trânsito, por exemplo, de cadeirantes. Pelo menos 6 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência visual, seja completa ou parcial. Essa população conta com os outros sentidos para navegar o mundo. Para isso, precisam de acessibilidade visual. Ainda de acordo com a ABNT, a acessibilidade visual também contempla pisos táteis nas áreas de circulação, sinais em braille nos elevadores e nas placas de sinalização,
comunicação auditiva e avisos sonoros para a localização. Garantir equipamentos que facilitem esse acesso. Então, é a questão da rampa de acesso, é a questão da declividade das vias públicas no que diz respeito a passeios, para que ela não tenha que fazer grandes esforços caminhando sobre aquilo, é a questão do piso tátil para as pessoas que são cegas ou deficientes visuais, é a questão, inclusive, de comunicações de sonoras, né? Como de fala ou de sinais, no atravessar a rua. Hoje em dia, os sinais têm um toque, né? Que vai diminuindo, vai aumentando o espaçamento entre os toques para poder o deficiente saber que está passando uma rua e que aquilo vai fechar. Então, isso é fundamental para que ele possa se movimentar. Mas de uns anos para cá, a acessibilidade visual não pode ser pensada sem levar em conta um outro tipo de acessibilidade, a digital. Nesse novo conceito de inclusão, as informações devem ser disponibilizadas de forma que qualquer pessoa com deficiência consiga acessar e principalmente interpretar facilmente essas informações. Um bom exemplo é o portal do TCU, que já vem preparado com o ícone acessibilidade. Aqui nessa área, as pessoas conseguem saber quais são os caminhos para poder navegar tranquilamente no portal do tribunal. A acessibilidade nos portais institucionais e governamentais também está no seu início. No governo federal, já tem uma solução que foi colocada, né, nos diversos sites do governo federal, mas é uma solução para o surdo. Então, como a gente está falando das deficiências de uma forma geral, né, quer dizer, ainda, no nosso entendimento, quer dizer, há ainda um descumprimento da legislação. Ou seja, parcialmente, uma parcela dos deficientes estão sendo atendida. Os demais não estão sendo atendidas com apenas uma solução que traduz para a língua brasileira de sinais os textos que estão, né, no site. Vamos ver agora uma experiência inovadora na acessibilidade à cultura. Para esse grupo de pessoas com deficiência visual, visitar a exposição do artista francês Auguste Rodin, no TCU, foi uma experiência sensorial que permitiu o acesso à cultura e à história da arte por outros caminhos. Para mim, enriqueci muito meus conhecimentos pelo fato desse trabalho, né? Ter muito significado, traz uma mensagem muito bonita, né, do mundo, da história de Rodin. É maravilhoso poder tocar essas obras, é muito bom, porque na maioria dos museus que nós temos ido, a gente não pode tocar em tal tela, não podemos tocar em nenhuma peça. Aí a pessoa fica só falando e dizendo, para nós fica completamente sem nexo. No próximo bloco, as novas tecnologias, as boas notícias e os projetos pioneiros que têm transformado a acessibilidade em uma realidade mundial. Até já! Nem todo mundo faz o uso do som para se comunicar e se orientar. Eu disse que esse é o caso das pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Segundo o último levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde, quase 28 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência auditiva, 15% da população nacional. O IBGE mapeou que a maioria dessas pessoas vive em grandes centros urbanos, que por não serem preparados e adaptados, oferecem vários desafios. A maioria dos deficientes auditivos consegue, ao longo do tempo, desenvolver a leitura labial ou a comunicação por meio de sinais. Porém, a integração com outras pessoas que não dominam a língua brasileira de sinais ainda pode ser um obstáculo. Libras significa Língua Brasileira de Sinais. A estimativa é que mais de 5 milhões de brasileiros já tenham aprendido essa linguagem. Desde o ano de 1800 que os surdos no Brasil começaram a desenvolver essa técnica, que só veio a ser oficialmente reconhecida em 2002. Em 2005, a língua brasileira de sinais foi regulamentada como disciplina em escolas. 5 anos depois, foi regulamentada a profissão de tradutor e intérprete de Libras.
E com a LBI, que começou a valer no início de 2016, a Libras foi constituída como acesso dos surdos às comunicações audiovisuais oficiais. Um cenário ideal, numa sociedade ideal, é onde ele tem os direitos igualmente respeitados como os ouvintes. Então, você quebrando a barreira da comunicação, você faz com que o surdo tenha uma condição igualitária. Porque você quebrando essa barreira de comunicação, você consegue interagir, você consegue ser um cidadão. Então, respeitar os direitos. A legislação está aí, como a LBI. Você tem que respeitar, porque Libras é uma língua. E a partir do momento que essa língua é respeitada, que tem uma pessoa que usa essa língua, você consegue inserir na sociedade. A acessibilidade pode dar à pessoa com deficiência oportunidades equivalentes às dadas a qualquer outro cidadão. Um exemplo disso? O maior evento paralímpico realizado no mundo. Com a participação de 160 países, 520 provas e mais de 4.000 atletas, as Paralimpíadas do Rio mostraram que acessibilidade e igualdade dependem de organização, boa vontade e estruturas adequadas. Daniel Dias, recordista mundial, conquistou 9 medalhas e se tornou o maior medalhista masculino da natação em Paralimpíadas. Um grande legado que ficou para o esporte paralímpico, para as pessoas com deficiência, para o Brasil, é o respeito para com a pessoa com deficiência. Acredito que com a Paralimpíada a gente conseguiu adquirir o respeito, que é algo que a gente batalhava muito, e mostrar principalmente o valor do ser humano, o valor da pessoa com deficiência. Eu acho que os Jogos Paralímpicos servem para isso, para mostrar esses grandes exemplos, para mostrar as melhores práticas que existem no mundo, trazer para os Jogos e que isso se replique nas demais capitais e cidades do país. Os Jogos Paralímpicos tiveram essa grande valia de mostrar à sociedade a potencialidade da pessoa com deficiência. É preciso que a sociedade compreenda que essa potencialidade também pode e deve estar presente em outras áreas da vida. A tecnologia pode facilitar a inclusão das pessoas com deficiência. Mundo afora, já estão sendo testados protótipos de cadeiras de rodas que deixam o usuário em pé, pernas robóticas, sensores para a digitação de textos, além de dezenas de novos aplicativos e programas de computador que identificam e traduzem as informações em linguagens adequadas. A tecnologia está aí, está avançando rápida. Então, eu imagino, por exemplo, que a gente comece a conduzir essas pessoas através de programas de computador. O TCU ele tem o poder-dever de contribuir para o cumprimento dessas legislação, dessas normas. O que falta são os gestores demandarem isso em suas contratações de projetos, os arquitetos observarem as normas e as construtoras e demais empresas executoras de obras colocarem em prática em suas execuções os projetos que estão sendo feitos com adequação a esses requisitos de acessibilidade. O que nós identificamos é a possibilidade de criar uma rede de mútua colaboração que permita com que as ações que apresentem resultados satisfatórios sejam replicadas em outras instituições, que equívocos já identificados em alguma política, em alguma ação, seja corrigido. Eu não sou deputada federal porque eu sempre sonhei em ser deputada federal. Não, eu só sonhei em ser deputada federal enquanto eu fazia campanha de deputada federal, mas assim, eu sempre sonho em poder fazer mais acessibilidade e fazer com que as pessoas com deficiência, entendeu, tenham dignidade, sejam tratadas com dignidade e respeito e tenham oportunidade. O que fazer é pensar. Como a gente muda? Pensando. Como que a gente muda? Mudando a nossa mente, mudando a forma de pensar, entendendo que realmente aquele direito de ir e vir, nós temos que colocar em prática. No próximo Eu Fiscalizo Sustentabilidade. Vamos falar sobre o uso racional de recursos naturais e bens públicos. Como garantir o desenvolvimento econômico sem descuidar dos aspectos socioambientais. Conheça os trabalhos e fiscalizações do TCU para o desenvolvimento sustentável dos programas e projetos do governo federal. Até lá!